Boa tarde, pessoal. Vamos chegando aí na palestra. Sejam todos muito bem-vindos. Só um pouquinho aqui. Aí, tudo certo. Então tá bom, pessoal. Boa tarde, sejam muito bem-vindos à palestra de Design para Redes Sociais. O meu nome é Guilherme Carvalho, que eu estou muito feliz por estar aqui, por ministrar essa palestra aqui na Campus Party novamente. É um prazer muito grande e eu espero de verdade que o conteúdo dessa palestra seja útil para vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, enquanto o pessoal vai chegando e tudo mais. Eu trabalho com marketing digital e criação de conteúdo desde 2010. E desde lá eu venho trabalhando como freelancer. Então eu já trabalhei para diversas empresas, já tive diversos projetos pessoais também, blogs, canais, startups e tudo mais. E o design sempre foi uma ferramenta muito útil em todos os aspectos desse processo de marketing e de criação. E além disso, eu quero passar um pouco dessa minha experiência aqui para vocês. Mas assim, a gente não vai se aprofundar em muito detalhe técnico porque não tem muito tempo, né? É uma palestra curta e também porque não vai ser muito necessário. Porque o meu objetivo aqui é passar apenas algumas dicas e alguns passos bem práticos que vocês podem aprender aqui hoje e aplicar logo em seguida, independente do projeto que vocês estão criando. Então, se você estiver criando banner, thumbnail, panfleto, estiver criando um site, esse conhecimento vai ser útil para vocês. Eu espero que seja útil para vocês. E com esse conhecimento, vocês vão conseguir fazer as criações de vocês chamar mais atenção, causar um impacto maior e também causar uma impressão inicial muito melhor. Além disso, muitas outras coisas. Vamos começar falando, vamos direto para a palestra mesmo. Vamos começar falando sobre as cores. As cores, elas são muito importantes em diversos aspectos da vida, né? Não só do design, mas no design ela também é muito importante, porque elas podem transmitir a sua personalidade, elas podem causar uma emoção no seu público, pode estabelecer uma atmosfera, dentre muitas outras vantagens. E a primeira dica, quando a gente fala sobre cores no design, é que você precisa definir uma paleta de cores. Então, quando você for definir uma paleta de cores para utilizar, escolha no máximo 3 cores principais. Essas cores, elas são de destaque, então elas vão gerar um contraste com algumas outras cores que você também pode colocar na sua paleta, que são tons diferentes dessas principais, ou que são cores mais neutras ou auxiliares. Existem alguns sites que podem te ajudar nesse processo, eu deixei esses links aqui, e eu vou disponibilizar também os slides no final da palestra. Eu vou deixar o link para vocês poderem baixar e ver os slides. E uma outra coisa é que esses slides eles funcionam como um checklist também. Então, se você quiser baixar e imprimir esses slides, você pode fazer isso. Pode baixar ele e sempre tem o quadradinho ao lado de cada item que você pode marcar conforme você for trabalhando no seu projeto. Bom, então vamos para a segunda dica sobre cores. E a segunda dica não, vamos para algumas dicas rápidas sobre como você pode escolher as suas cores. E a primeira dessas dicas rápidas é para utilizar cores do seu nicho. Isso é uma técnica bem simples, mas que ela pode ajudar bastante no processo de você escolher essas suas cores. O que eu quero dizer com escolher cores do seu nicho? Por exemplo, se você for trabalhar com sustentabilidade, com agricultura, é muito comum utilizar cores relacionadas ao meio ambiente, o verde, o amarelo, o laranja, e você pode fazer isso com qualquer nicho. Por exemplo, se você for trabalhar com produção de vídeo, estiver fazendo um design nessa área, você pode utilizar as cores do YouTube, da Netflix, que é o vermelho, o preto e o branco, porque isso vai criar um vínculo já do seu projeto com o seu nicho, vai ficar mais claro entender do que o seu projeto se trata. Além disso, tente criar contraste entre as cores que você escolher, e isso é feito escolhendo as cores principais e também aqueles tons diferentes, as cores mais neutras, como eu já falei antes. Eu já vou mostrar um exemplo que isso fica mais claro. E a próxima dica é para você escolher cores que você gostar. Porque assim, é muito difícil trabalhar em um projeto que você não está gostando, que tem as cores assim que não está legal, não tem alguma coisa que não está legal. Então tente escolher cores que você gosta se isso for possível, porque isso vai facilitar todo o processo de criação, de design e tudo mais. Então aqui tem um exemplo de 2 paletas de cores diferentes. A primeira é um exemplo de como você não deve fazer, que tem 4 cores muito fortes, 4 cores bem de destaque, assim, e você aqui não consegue trabalhar com essas cores, não tem como criar um contraste legal entre elas, acaba ficando muito difícil. Já no segundo exemplo, a gente tem 2 cores principais
que são esse ciano e esse rosinha, e tem duas cores mais neutras. E assim é muito mais fácil criar um contraste, muito mais fácil trabalhar com o design. Essas cores aqui, eu escolhi lá num daqueles sites que eu coloquei no slide anterior. Se eu não me engano, foi aqui no colorinspo.com. Então, esses sites, eles têm opções muito boas, excelentes para você utilizar e facilitam bastante o processo. Outro item design que eu considero muito importante, principalmente quando a gente fala sociais, que são as fontes, a tipografia. Assim como as cores, as fontes têm vários efeitos positivos dentro do design. E elas são utilizadas principalmente para transmitir a sua mensagem ou o seu conteúdo. Então, a primeira dica quando a gente fala sobre fontes é para você definir uma combinação que vai utilizar, assim como a gente já falou sobre a paleta de cores. E você pode escolher no máximo 3 fontes. Uma para seus títulos, outra para os parágrafos e uma terceira fonte auxiliar, se você quiser, para subtítulos ou outras informações assim. O ideal, na verdade, é escolher apenas 2, fazer um par de fontes, mas essa terceira você pode escolher se você quiser. E a próxima dica sobre fontes é que as suas fontes elas precisam ser fáceis de entender, porque quando a gente fala de design para rede social, se você vai postar um banner no Instagram, no Pinterest ou algo assim, ele precisa ser muito fácil de entender. Se não der para entender o que você está querendo transmitir, o que você está querendo mostrar logo de cara, muito provavelmente o seu público ele não vai nem tentar. Ele vai olhar, ver que está difícil sair, já vai arrastar para cima e vai abandonar o seu projeto, sua criação. E assim você não vai conseguir atrair resultados para vocês. Então, escolha fontes que sejam fáceis de entender. E aqui tem exemplos de como fazer uma combinação de fontes e como não fazer. No primeiro caso, a gente tem duas fontes manuscritas. Elas são fontes que têm uma personalidade muito grande. Você não pode combinar 2 fontes assim, porque fica muito difícil de entender o que está escrito, você não sabe o que chama mais atenção aqui. Então, isso aqui não é uma boa técnica. Aqui do outro lado, a gente tem 2 fontes mais neutras, uma bem famosa na internet, que é a Bebas, é uma fonte condensada aqui para os títulos, e logo abaixo para as fontes dos parágrafos, para os textos maiores, tem uma fonte comum. E isso aqui já é uma ótima combinação de fontes, você vai conseguir utilizar isso aqui em praticamente qualquer design. Aqui mais um exemplo, como não fazer, usar a mesma fonte tanto para os títulos quanto para os parágrafos, como para os subtítulos, porque aí você não vai conseguir definir muito bem o que é título, o que é parágrafo, o que é o quê. Então, escolha fontes diferentes, ou pelo menos tente escolher o tamanho diferente para essas fontes, como por exemplo, se o título fosse negrito e o parágrafo fosse normal, aí estaria ok. E aqui um outro exemplo de como fazer, para você escolher uma fonte, você pode escolher uma fonte que tenha uma personalidade mais forte, uma fonte manuscrita nos seus títulos, mas se você fizer isso, deixa uma fonte comum nos parágrafos, uma fonte mais fácil de entender. Então, vamos aqui para o próximo passo agora, que são os elementos visuais. Então, a gente já definiu as cores, já definiu as fontes, e agora vamos falar dos elementos visuais, que são basicamente as imagens, fotos, ilustrações, shapes, texturas, ícones e tudo mais. Essas informações, esses elementos, eles precisam ser úteis no seu design. Se você for utilizar um elemento visual que não tem utilidade, é melhor nem utilizar. Então, quando for escolher uma foto, escolher um ícone, é bom que ele sirva para chamar a atenção do seu espectador, do seu público, para complementar o seu conteúdo ou algo assim. Senão, nem utilize esse elemento. E a próxima dica é se manter apenas em um estilo. Então, quando você estiver trabalhando em um projeto, utilize sempre o mesmo estilo de elementos visuais. Se você começa utilizando desenho, continue utilizando o desenho ao longo desse projeto, para manter uma identidade visual. A próxima dica é cuidar para não sobrecarregar o seu design de elementos, porque se você encher de coisa lá, vai ficar muito difícil de entender. E no próximo slide a gente tem um exemplo que isso fica mais claro. E por último, as pessoas se conectam com pessoas, e principalmente nas redes sociais. Uma foto de uma pessoa de verdade tem muito mais engajamento dentro do Instagram, dentro do Facebook. Existem vários estudos que já comprovam isso. Então, se for possível, utilize fotos reais de pessoas dentro dos seus designs. E se você estiver trabalhando em um projeto pessoal, se você estiver criando posts para o seu perfil, transmitindo conteúdo através do seu perfil no Instagram ou algo assim, utilize fotos suas. Eu faço isso frequentemente e é bem perceptível que fotos, que os designs, os banners, carrosséis que eu crio no Instagram,
que tem uma foto minha, elas têm muito mais engajamento que um outro banner que não tem uma foto, que tem talvez um ícone ou algo assim. Então fica essa dica, eu considero ela muito importante na hora de trabalhar com qualquer design. E aqui um exemplo de como não fazer e como fazer, né? Esse, então, um design bem carregado aqui, logo o primeiro, né? Mas ainda que dá para entender o que está com tudo, ele não ficou tão horrível assim. E o segundo, um design mais simples, sem tantos elementos, apenas com uma imagem, o texto. Dá para ver que ele transmite o conteúdo muito mais fácil, dá para entender o que está escrito ali e tem uma imagenzinha para complementar, para chamar a atenção ou algo assim. Agora vamos falar sobre posicionamento, que é basicamente onde você vai colocar os seus elementos dentro de um design. Mas para falar sobre posicionamento, é importante a gente lembrar que o nosso padrão de ler e visualizar as coisas em um dispositivo, em um livro, jornal, qualquer coisa, é da esquerda para a direita. Então a gente sempre lê e visualiza em um formato de F, como essa imagem que está aí no slide. Geralmente, e já vou dar o próximo parágrafo aqui, que a gente tem uma tendência de escanear tudo. Então a gente passa o olho por cima das coisas, procurando por elementos que chamam mais atenção, que geralmente são os títulos e as imagens. Então, antes de ler mesmo o conteúdo, talvez você se identifique com isso, você vai acessar um site, vai ver um banner em algum lugar, antes de você ler o conteúdo, você olha as imagens, olha o título, se isso interessar, você vai partir para o conteúdo, você vai começar a ler o que está escrito lá. Então, isso é um trabalho muito forte do posicionamento e também da escala, que é o próximo passo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para posicionar os seus elementos de uma maneira bem fácil, que todo mundo vai entender, é utilizar a regra dos terços. Esse é um termo muito comum na fotografia, então não tem erro utilizar isso aqui, porque todo mundo já está habituado a ver as coisas assim, da esquerda para a direita. E aqui nesse exemplo, você pode perceber que os textos, eles estão no canto direito, né? No canto esquerdo, desculpa, e estão posicionados, orientados da esquerda para a direita. E a imagem está em destaque ali no lado direito, ocupando aquele espaço que o texto não ocupa. Então, esse é um posicionamento que não tem erro. Você pode utilizar isso aqui tranquilamente, que qualquer usuário que bater o olho aqui vai conseguir entender esse design. E quando a gente fala de posicionamento, é um item muito importante é a proximidade dos elementos, ou seja, se eles estão mais próximos ou afastados um do outro. O posicionamento, a proximidade, serve para deixar o seu design mais organizado, limpo e fácil de entender. E a primeira dica para decidir se você deixa um elemento junto ou separado é você deixar os itens similares ou relacionados mais próximos um do outro. Porque isso vai criar um senso de relação entre esses elementos. Isso vai criar uma ordem de visualização e leitura. Isso é especialmente útil para textos e a gente já vai ver um exemplo disso. Além disso, não é para deixar tudo junto no seu design, né? Aglomerar tudo ali no banner. É muito importante deixar espaços também, principalmente em elementos que não dependem um do outro. Isso vai deixar o seu design respirar. Esses espaços em branco deixa tudo mais fácil de entender, muito mais organizado. Então dá uma olhada aqui nesse exemplo. No primeiro caso, o título está muito separado. Parece que são 3 títulos diferentes. E isso aqui fica estranho, né? E o parágrafo embaixo dos títulos, ele está começando muito junto do título e também tem um espaçamento muito grande. O ideal é você juntar as informações que são relacionadas, como, por exemplo, esses textos. Então, no segundo exemplo, a gente já vê que os textos eles estão mais juntos, o título dá para ver que é um título só e não são 3, e o parágrafo também dá para entender o parágrafo e tem um espaçamento leve entre eles. E agora vamos falar sobre escala. E a escala é o tamanho de cada elemento. E isso vai servir muito para chamar a atenção para o que realmente importa. Igual eu falei lá antes, quando o nosso esquema de escanear as páginas, né? Geralmente é pela escala dos objetos que a gente vai despertar o nosso interesse para ler ou não ler, continuar lendo, né? O artigo, um banner ou algo assim. E a escala também vai criar uma hierarquia no seu design, nas fontes do seu design. Então, quando a gente fala de escala, é muito importante deixar os elementos mais importantes maiores, porque assim você vai conseguir chamar a atenção logo de cara. E aí você vai atrair o seu público e se for do interesse deles, eles vão continuar lendo o que você tem para oferecer, vão continuar vendo o seu design e assim por diante. E nos textos, utilizar a escala vai criar uma hierarquia entre títulos, subtítulos e parágrafos, porque eles possuem tamanhos diferentes. Então você precisa utilizar a escala nesses textos
para otimizar a leitura e a visualização do seu conteúdo. Mais ou menos como esse slide que você está vendo agora. Dá para perceber que tem um título, o que é título, o que é parágrafo, o que é subtítulo. E aqui também um outro exemplo mostrando isso. No primeiro caso, está tudo do mesmo tamanho, a única coisa que muda ali é o negrito. E a imagem também está bem pequena. A imagem que serviria talvez para chamar a atenção está tão pequena que não dá nem para entender. E no segundo exemplo, a gente tem fala certinha, né? O título maior, o subtítulo um pouco menor e o parágrafo menor ainda, com a imagem bem grande para chamar a atenção. E agora vamos para umas dicas rápidas, que são... Vamos falar bem brevemente sobre algumas outras dicas aqui. A primeira dela é criar contraste para você destacar o que é importante. Dentro da escala, a gente consegue criar contraste para o que é importante, como esse exemplo aqui, o exemplo anterior. O tamanho da imagem, o tamanho do título, eles estão maiores, eles chamam a atenção, e isso é necessário para você conseguir chamar a atenção e despertar o interesse no seu público. Uma outra forma de fazer isso é utilizar as cores. Então, como esse própria frase aqui já está, a palavra contraste está em vermelha, então isso acaba criando um contraste dentro dessa frase. A próxima dica é usar flechas e linhas para guiar o seu público. Isso é muito útil se você estiver mostrando alguma coisa, uma imagem, então você fez um banner lá e você quer mostrar, está dando um exemplo. Aqui nessa imagem você pode perceber tal coisa. Usa uma flecha e mostra isso. Escreve o que está querendo dizer e aponta com uma flecha para a imagem. Então você pode utilizar flechas e linhas para guiar o seu público dentro do seu design. A próxima dica é utilizar as medidas corretas para cada rede social. A gente tem várias redes sociais no mercado, com vários formatos diferentes dentro delas. E cada um desses formatos tem tamanhos diferentes. Por exemplo, um post no Instagram geralmente é quadrado, ele tem 1080 por 1080 pixels, pode ter até 1350. Um story tem 1080 por 1920 pixels, enfim, cada formato tem um tamanho diferente. E é muito importante que você utilize esses tamanhos para criar os designs para redes sociais. Porque fazer isso vai fazer o seu formato ficar certinho, encaixado, sem perder nada dele. E dizem que o algoritmo ele prioriza esses conteúdos que utilizam os formatos corretos. Além disso, você também não vai perder qualidade nenhuma. Se você postar uma imagem menor que o tamanho máximo do Instagram, o Instagram vai ter que redimensionar. Você vai mandar uma imagem pequena, o Instagram vai aumentar essa imagem e quando ele aumentar, vai perder qualidade. Então, utilize as medidas corretas. Para encontrar as medidas é bem simples. Se você utilizar uma ferramenta como o Canva, que é a ferramenta que eu utilizo, ele já mostra para você na hora de criar um design. E se você procurar no Google, é só digitar lá tamanho para post no Instagram. E aí já vai aparecer qual que é o tamanho que você precisa utilizar. A próxima dica é para você se inspirar e copiar se for necessário. Não tem nada de errado em copiar, desde que você deixe os créditos. Mas quando você está aprendendo, quando você está começando a fazer designs e tudo mais, é bem legal você ir no Pinterest, ir no Behance ou outro aplicativo assim e procurar por ideias que você acha interessante. Assim você vai poder tentar copiar, tentar se inspirar, tentar chegar em algum resultado parecido com aquele, até você conseguir aprender, conseguir aplicar a sua personalidade dentro do seu design. Então, faça isso, porque assim você vai conseguir aprender muito mais. E também eu vou pular aqui... Não vou pular não. Vamos por ordem, senão vai ficar confuso. A dica 19 ali é para você criar algo que você goste. Como eu falei lá no slide sobre as cores, é muito importante que você crie algo que você goste, se for possível, né? Se você não estiver trabalhando em um projeto para um cliente ou algo assim. Porque isso vai fazer todo o processo de design ficar muito mais fácil, muito mais prazeroso. Então, tente criar algo que você goste, isso vai facilitar muito. E a última dica aqui dessa página é não tenha medo de errar. Então, na internet não tem muito erro. Se você postar alguma coisa e não achar legal, vai lá, apaga, vai, faz de novo, corrige alguma coisa aqui, corrige alguma coisa ali. Você pode errar sem ter problema nenhum. Mas não tente ser perfeccionista também, não tente ficar horas e horas dentro do seu design, porque você não vai chegar no perfeito, você nunca vai alcançar uma perfeição. Faça, poste, veja o que acontece, mude alguma coisinha ali, mude uma coisinha aqui, e vai indo assim você vai aprender, você vai desenvolver melhor as habilidades de design, e assim por diante. E a última dica é a consistência.
porque é através da consistência, utilizando sempre as mesmas cores, utilizando sempre as mesmas fontes ao longo do seu projeto, que você vai conseguir criar uma identidade visual, que você vai conseguir estabelecer a sua marca na internet e você vai conseguir, você vai ficar cada vez mais reconhecível para o seu público. E é por causa da consistência que, por exemplo, a gente olha o roxo e já sabe qual empresa que usa isso aqui, que provavelmente 99% das pessoas que estão assistindo aqui a palestra tem um cartão com essa cor no bolso. E também é por causa da consistência que a gente sabe qual que é o refrigerante que usa isso aqui. Se eles não tivessem utilizando essas cores, esse formato por muitos e muitos anos, eles não iam ser tão reconhecíveis assim. Então é a consistência que faz isso. Ah, Gui, mas você está falando aqui de marcas gigantes, né? Bom, vamos pegar e aplicar isso então um pouco menor, assim, vou usar o meu perfil como exemplo. Eu tinha um perfil mais comum e tudo mais, e eu decidi aplicar a minha identidade visual em cima dele. E é bem possível perceber a diferença. O perfil ele fica mais completo, ele fica mais profissional e fica mais fácil de entender tudo isso. Então não é muito difícil. Defina suas cores, defina sua fonte, crie o seu estilo e continue utilizando ele. Tenha essa consistência, porque isso vai ter resultados incríveis em qualquer projeto que você fizer. Bom, pessoal, então essas são as dicas. É claro que elas não são as únicas dicas que envolvem redes sociais, né? É design para redes sociais, mas eu quis dar algumas dicas rápidas, como eu já falei, algumas dicas que você pode aplicar instantaneamente. Você pode pegar isso aqui e começar a utilizar hoje mesmo. Esse aqui é o QR Code para vocês baixarem esses slides e também tem o link ali, caso o QR Code não funcione, manualcreativo.com.br/slides, e vocês podem baixar esses slides e utilizar eles como um checklist, como eu já falei. Você pode ir marcando cada caixinha conforme você for criando o seu design. E, novamente, eu queria agradecer a participação aqui, quero dar uma olhada também nas dúvidas do pessoal. Aqui eu vi que o Adem pediu títulos e subtítulos com fontes iguais. Tem alguma maneira de organizar isso no design para que dê certo? Como eu dei uma explicada leve, você pode utilizar a mesma fonte, mas seria interessante que você coloque negrito no título ou deixa a fonte normal. Tente utilizar esse tipo de coisa, negrito, tamanho, que você já consegue criar uma hierarquia melhor entre título e subtítulo. Bom, pessoal, eu vou deixar então aqui as minhas redes sociais, né? Vocês podem vê-las na tela ali. Se vocês quiserem me contatar, entre no site manualcreativo.com.br, que funciona como um Linktree. Lá vocês vão encontrar as minhas redes sociais. Para quem quiser me mandar uma dúvida, eu estou sempre lá disposto a responder. Fico muito feliz em ajudar. E eu espero que essa palestra tenha sido útil para vocês e que vocês possam aplicar esse conhecimento e começar a atrair mais resultados. Então, muito obrigado.